Agora a gente vai começar a falar um pouquinho das grandes síndromes geriátricas, tá? Quem são elas? São os famosos 5 Is da geriatria: a insuficiência cognitiva, iatrogenia, a instabilidade postural, incontinência e imobilidade. São os 5 Is. Eles não perguntam mais em prova quem são os 5 Is. Agora a gente precisa saber detalhes sobre cada uma dessa síndrome, que é o que costuma cair nas questões. Além disso, a gente vai falar um pouquinho de sarcopenia e fragilidade, que é um assunto que tem caído muito. Vamos dividir isso aqui em 2 blocos, tá? Então agora a gente vai falar das 3 primeiras e depois a gente fala das outras 3. Então, começando com a insuficiência cognitiva, que na verdade a gente vai ter uma aula só para falar disso. A alteração cognitiva é uma queixa muito frequente no ambulatório de geriatria, então o paciente chega dizendo que está mais esquecido, e isso pode ter diversas causas. Depressão e delírio como causas reversíveis ou potencialmente reversíveis, e as demências, mas a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. Quero que a gente se concentre um pouquinho agora em iatrogenia, que é um dos assuntos que mais cai em prova, principalmente a iatrogenia medicamentosa. Então, o que é a iatrogenia? É um mal ou dano causado pelo médico, que é com ou sem intenção. É diferente do erro médico. O erro médico é negligência, imperícia ou imprudência. A iatrogenia não. A iatrogenia, você fez um procedimento que estava até indicado, ou você prescreveu uma medicação que estava até indicada e houve um efeito colateral. Houve uma consequência daquele tratamento que foi proposto, que era o ideal para ser feito, mas que causou algum mal para o paciente. Então, isso é uma iatrogenia, certo? O idoso tem mais facilidade de ter iatrogenia por conta das alterações do envelhecimento. É um corpo que tem mais facilidade de sofrer com essas intempéries. Soma-se a idade e as alterações do envelhecimento, fisiológicas do envelhecimento, junto com as multimorbidades, a polifarmácia e os efeitos adversos das medicações, que é a iatrogenia mais frequente de todas. Então, o que a gente vai se concentrar mais aqui em iatrogenia é na iatrogenia medicamentosa, é o que mais cai, é o que é mais frequente, tá certo? Por isso que existem alguns princípios fundamentais para a gente usar medicações. A lei grande, maior de todas, tá? No conceito de uso de medicação em idoso é start slow, go slow, but go. Então, eu começo com dose baixa de medicação, eu aumento em frações essa medicação, né? Eu aumento aos pouquinhos, mas eu aumento até chegar na minha dose terapêutica, até chegar no controle do sintoma que eu quero, certo? Eu só não posso começar uma dose grande de cara, mas eu posso chegar em doses altas, contanto que eu tenha feito esse aumento progressivo e eu vá titulando a resposta do paciente àquela medicação. Então, essa é a grande lei do uso de medicação na geriatria. Eu posso usar, mas eu vou usar com mais cautela do que eu usaria se fosse no adulto, provavelmente. Eu preciso eleger prioridades. Muitas vezes o idoso chega com 10 queixas. Eu vou passar 10 medicações para ele? Não, eu vou ter que filtrar isso, entender o que é que está mais incomodando ou o que é mais grave para poder fazer essa abordagem. E sempre revisar medicamentos. O que não falta nos nossos consultórios é idosos usando medicações há 10, 20 e 30 anos que nunca foram revisadas para saber se elas ainda estão fazendo algum efeito. Às vezes o paciente usa um cilostazol para doença arterial obstrutiva periférica, né, para claudicação, mas está acamado há 6 meses. Se esse paciente não anda, ele não tem mais claudicação, ele não precisa mais dessa medicação. Então eu preciso revisar e desprescrever medicações toda vez que eu avalio esse idoso. Por que é que no envelhecimento o idoso fica mais sensível às medicações? Algumas alterações fisiológicas ajudam a gente a entender isso. Então, o idoso ele tem menos água corporal, isso faz com que aumente a concentração de drogas hidrossolúveis. E ele tem um aumento da gordura, que aumenta o acúmulo das drogas lipossolúveis, né? As drogas que se acumulam em gordura. E uma diminuição da albumina, que aumenta a fração livre de droga. Ou seja, em todos os contextos existe um aumento da distribuição dessa droga no corpo. Logo, aquela dose para um idoso pode ser um pouco maior do que seria para um jovem, já por essas alterações. Fora isso, o metabolismo hepático e a excreção renal estão reduzidas, ou seja, a grande via de eliminação das drogas hepática e renal está reduzida. Então, além de um aumento da distribuição, eu tenho uma redução da eliminação. Isso faz com que exista como se fosse um acúmulo maior de droga no organismo e o idoso seja mais suscetível, ou aquela dose ela é potencialmente maior no idoso do que no paciente jovem, tá? E aí, para evitar proteger os idosos dessas medicações
mais inapropriadas, existe um consenso, tá? Foi revisado por especialistas, que são os critérios de Beers, que montaram tabelas com as drogas que a gente deve ter cuidado. Essas drogas são separadas em tabelas com medicação a sempre evitar, tabelas com medicações que devem ser usadas com cautela e tabelas com medicações que devem ser usadas com cautela em situações específicas. Não é para decorar essas tabelas você precisa olhar, consultar sempre que for necessário, mas tem algumas medicações que precisa saber, porque cai em prova. Então, primeiro precisa entender por que aquela medicação deve ser usada com cautela. Os principais mecanismos que fazem com que uma medicação necessite ser usada com cautela é se essa medicação tem um efeito anticolinérgico. Por quê? Porque vai dar maior risco de delírio, porque pode dar alteração cognitiva, constipação. Então, qualquer medicação anticolinérgica você já vai ter que olhar com alguma suspeita, tá? Quem são as queridinhas de prova? Os antihistamínicos, tipo a prometazina, que dão muito sono, tá? E o nosso Buscopan pode aparecer, ele dá muita constipação. Então, no uso crônico, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, tá? Outras medicações que caem muito, também são queridinhas de prova, são as medicações que atuam no sistema nervoso central, que eu preciso ou não usar ou usar com muita cautela, a depender da situação. Quem são esses que atuam no sistema nervoso central? Os tricíclicos, que podem dar sonolência, que também tem um efeito anticolinérgico, que é perigoso, tá? Os benzodiazepínicos, e esse aqui, provavelmente vocês já sabem disso. Os benzodiazepínicos, eles aumentam o risco de queda, eles têm uma sedação, eles pioram a cognição também. Então, benzodiazepínico, todos eles podem causar esse mal. Então, são medicações que ou não devem ser usadas, ou devem ser usadas com muita cautela em situações específicas. E também que pode aparecer em provas, já apareceu, são algumas medicações com efeito cardiovascular, principalmente aquelas que causam hipotensão postural. Por quê? Porque levam ao risco de queda. Então, a gente também precisa ter cuidado com elas. Essas, principalmente, a clonidina e a metildopa, são os alfa-2 agonistas que causam mais esse risco de hipotensão postural. Mas qualquer antihipertensivo, se o paciente tiver sintoma de hipotensão postural, pode ser potencialmente danoso. Então, lembrando desse mecanismo, então, se tiver uma medicação que, como efeito colateral ou como alguma consequência do uso dela, gere sedação, gere efeito anticolinérgico, lembra que ela pode estar nessa tabela dos critérios de Beers e pode ou não ser recomendada ou ser recomendada com cautela, certo? E aí, falando ainda de iatrogenia, o que é uma cascata iatrogênica? É quando uma atitude minha leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e entra numa cascata de prejudicar o paciente. Isso acontece com mais frequência com medicação, mas pode acontecer com alguns procedimentos também. Aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, né? Eu comecei um IECA como antihipertensivo e o paciente desenvolveu tosse. No lugar de eu entender essa tosse como um efeito colateral da medicação e suspender a medicação ou trocar por outra, eu, na verdade, vou lá e trato a tosse com um xarope de codeína, que é antitussígeno. E aí, esse xarope de codeína gera uma constipação. Eu vou lá, uso um laxante que gera uma dor abdominal, que eu vou lá e uso escopolamina. Ou seja, eu fiz uma sequência de medicalização do paciente, fazendo essa cascata iatrogênica, quando na verdade eu tinha que ter suspenso ou evitado apenas o primeiro procedimento ou a primeira medicação, tá? Então, isso é a cascata iatrogênica. O idoso cai muito nessa. Às vezes é submetido a um procedimento que nem era tão necessário assim, que a indicação era questionável. Aí esse procedimento levou a um internamento, que levou a delírio, que aí usou um aldol e aí levou a uma queda. Isso também é uma cascata iatrogênica. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas indicações. Outro tema, outro dos grandes Is das nossas síndromes é a instabilidade postural, que aqui a gente vai discutir como quedas. Queda é outro assunto que cai muito em prova. Por quê? Porque é muito frequente, porque é causa de óbito, porque é um sintoma da ponta do iceberg que pode esconder uma série de causas, tá certo? Então, por que a gente fala tanto? 1/3 dos idosos caem ao menos uma vez ao ano. No início, quem cai são mais os homens, e eles caem mais na rua, porque são mais jovens, mais ativos. O maior fator de risco é fácil, é ter caído antes. E a maior complicação também é fácil, é o medo de cair de novo. Então, é queda, queda, queda.
O maior fator de risco é ter caído e a maior complicação é o medo de cair de novo, tá? É mais frequente dentro de casa. Por quê? Porque os idosos frágeis caem mais. Então, esses que caem mais, principalmente acima dos 80 anos, que chega a mais de 50% de queda por ano, eles caem mais frequentemente dentro de casa, tá certo? 10% das quedas ocorrem em escadas e descer é mais arriscado do que subir. Mas esses, normalmente, um pouquinho mais jovens, tá? Existem os sintomas sentinelas, que a gente falou da ponta do iceberg. Então, a queda é um desses sintomas sentinela, que pode esconder uma série de complicações, uma série de comorbidades que estejam gerando essa queda. E também, queda é um marcador de piora funcional, um marcador global, tá? Como é que a gente aborda isso? Lembrar que a causa é multifatorial. Já falei isso aqui, tô falando isso aqui várias vezes para vocês não esquecerem disso. Queda não é um diagnóstico, queda é um sintoma e ele precisa ser investigado. Eu preciso descobrir a causa. Às vezes não é uma causa, às vezes é mais de uma causa. E aí eu preciso fazer uma avaliação geriátrica ampla para entender e conseguir abordar essas causas, tá certo? Vários fatores podem ser associados. Fatores do envelhecimento mesmo, por sistemas mais lentos, reflexos mais lentos, a própria sarcopenia do envelhecimento, mas também doenças neurológicas, doença de Parkinson, que causa muita instabilidade postural, epilepsias, que podem levar às quedas quando houver alguma crise, doenças cerebrovasculares, então AIT, o próprio AVC pode levar à queda, demências também pela própria alteração cognitiva, pode levar a uma desatenção maior e a um risco de queda, uma imprudência maior. As origens cardíacas, então a síncope cardiogênica e a hipotensão postural. Medicações que a gente acabou de ver, inclusive é uma das maiores contraindicações para medicação em idoso são as que causam sonolência e risco de queda, então benzodiazepínicos, miorrelaxantes, que o pessoal gosta muito de usar, tá certo? Fora isso, déficits sensoriais e fatores ambientais, ou seja, queda pode ser quase qualquer coisa. E aí, só olhando com calma é que eu vou conseguir identificar essas causas e com frequência eu tenho mais de uma causa, certo? Além disso, eu tenho algumas quedas benignas que são chamadas de drop attacks, que é por falha dos sistemas de propriocepção, do próprio envelhecimento. Você investiga e você não encontra nada mais significativo para abordar. E esse paciente ele não evolui com piora progressiva dessas quedas. São quedas mais pontuais e aí são conhecidas como drop attacks. É importante saber que existe esse termo. E aí, quais são as consequências de cair? A queda é a principal causa de morte por acidente em idoso. Então, morreu de acidente, 2/3 dos idosos que morrem de acidente, esse acidente é uma queda. Ou seja, é a principal causa de morte acidental em idoso, é a queda, tá? O medo de cair é a mais comum, é mais frequente. Ocorre em até 41 a 60% dos casos e causa uma redução nas atividades do idoso. Ele fica com medo de cair, aí ele evita sair de casa, ele evita fazer uma parte das atividades que ele tinha para fazer. E, na verdade, essa perda de funcionalidade só vai levar ele a um maior risco de queda. Mas eu preciso cuidar desse medo, tratar esse medo, reabilitar, fortalecer, para poder ele conseguir não ter essa perda funcional por conta de uma queda, tá? Fora isso, outras lesões. Queda é a maior causa de fraturas, de fêmur, de quadril, de hematoma subdural quando bate a cabeça, tá? Então, lesões são uma consequência importante das quedas e as complicações advindas dos internamentos. As tromboses, úlceras pépticas, úlcera por pressão, pneumonias, que acontecem quando eu preciso internar esse idoso por conta de uma queda. Então, entra naquela cascata iatrogênica quando acontece uma queda, né? E aí, como é que a gente previne quedas? Uma vez que as causas são multifatoriais, a abordagem também é multidisciplinar. Eu preciso tratar as doenças de base todas, compensar esse paciente, ver se existe algum déficit visual, auditivo que possa prejudicar a interação dele com o ambiente e aumentar o risco de queda. Cuidar dos calçados, precisa ser um calçado fechado, firme no pé, tá? Rever as medicações, a gente já viu que tem muitas medicações que aumentam o risco de queda. Orientar sobre hipotensão postural, eu tiro as medicações que causam, mas mesmo que não exista nenhuma medicação sendo usada, existe um risco maior de
hipotensão postural no idoso. Então, eu preciso orientar como é que ele se levanta com calma, não se levantar de súbito, adaptar o ambiente quando for necessário, colocar barra, tirar tapetes, ou seja, tirar as coisas que dificultem o percurso que o idoso faz e, acima de tudo, o mais importante, os exercícios físicos, que são para fortalecimento, para criação de força, para melhora do equilíbrio e da flexibilidade. Isso é, sem dúvida, o mais importante. Mas eu preciso fazer tudo isso, tá? Para prevenir quedas. E aí uma questãozinha mostrando como é que isso pode cair em prova. Esse é o assunto que a gente discutiu até agora, que é uma idosa de 75 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia, osteoartrose, depressão e osteoporose. Vem ao posto de saúde para atendimento, com queixa de insônia. Refere que dorme de 22 até 4 horas da manhã. Outra coisa importante que eu vou falar, lembrando desse horário de sono, é que o idoso ele precisa de menos horas de sono. Ao longo da vida da gente, a gente vai dormindo cada vez menos. Um bebê dorme 18 horas, um adolescente dorme 12, adulto dorme 8, e idoso dorme de 5 a 7 horas. Então, a gente precisa ajustar essa expectativa de sono. Tem idoso que dorme mais? Tem, claro, maravilhoso. Mas quando não, a gente precisa ajustar essa expectativa e explicar que a média é de 5 a 7 horas. Então, se esse idoso deita de 8 horas da noite na cama e a média de sono dele for de 5 horas, ele vai acordar de 5 horas, de 1 hora da manhã, porque dormiu 5 horas já. Então, eu preciso fazer um ajuste da rotina e explicar para ele a hora mais adequada para a necessidade de sono dele, para evitar usar uma medicação, certo? E aí, ela ainda tira um cochilo durante o dia, mais 2 horas de sono. Então, aqui ela dorme 6, depois ela ainda dorme mais 1, ela dorme 8 horas de sono. Então, ela não tem insônia. Ela precisa de um ajuste da rotina e de uma explicação de como ela pode usufruir melhor desse sono dela, tá? Porque 8 horas de sono provavelmente é mais do que suficiente. A não ser que ela tenha sintomas de um sono ruim, de sonolência diurna, e aí vai ter que investigar outras coisas, tá? Mas em termos de horas de sono, ela tem horas de sono suficiente. Ela é independente e está em uso dessas medicações: losartana, hidrocloro AS, omeprazol, glibenclamida, amitriptilina e bromazepam. Não apresenta queixas e relata 3 episódios de queda no último ano. Qual o ajuste farmacológico prioritário? Ele quer saber das medicações. Critérios de Bias, tá? Então, voltando para as medicações que ela usa, quais aí são inapropriadas ou deveriam ser usadas com cautela em idoso? Eu identifico 3 nessas questões. A glibenclamida, que pode ser uma causa de hipoglicemia e não é o antidiabético oral de primeira escolha para nosso paciente idoso. A gente prefere a metformina, mas pode usar com cautela, né? A amitriptilina, que a gente viu na nossa tabelinha lá, que é um dos que mais cai em prova como medicação inapropriada, e o bromazepam, que é um benzodiazepínico e é o campeão do que a gente não deve usar em geriatria. Qual é o ajuste farmacológico prioritário, pensando que a paciente está tendo quedas? Desses 3, quem é aí que dá mais queda? É, sem dúvida nenhuma, o bromazepam. Então, se eu tiver que mexer nessa medicação, eu tenho que mexer no bromazepam. A gente suspende de vez? Não, que benzodiazepina causa dependência. Então, a gente suspende gradualmente o bromazepam. Depois, a gente pode pensar em tirar a amitriptilina? Pode, porque ela tem outros efeitos colaterais. E pode pensar em trocar a glibenclamida por um antidiabético oral mais adequado também. Mas a prioridade aí seria mexer no benzodiazepínico, que é com certeza o mais associado a risco de queda, tá?